Shalom, irmãos, em tempos de angústia vamos falar de esperança, vamos continuar a leitura e meditação do livro de 1 Pedro, capítulo 2. Abandonando toda a malícia, todo engano, hipocrisias e invejas e toda a maledicência. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Colossenses 3:8. No capítulo 1 eu já fiz um breve comentário a respeito disso, que o caráter de Satanás. Satanás ele tem uma raiva, uma ira, um ódio, uma mágoa de Deus, do Pai. E ele tenta trazer isso para nós também. Então, o Pedro, Kefa, em hebraico, ele diz para nós abandonarmos também outras questões que também são questões carnais, questões que não agradam a Deus, como então a malícia, o engano, as hipocrisias, as invejas, as maledicências. Verso 2: Como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que assim possais crescer. Se é que já provastes que o Senhor é benévolo. A fome incontida de um bebê recém-nascido é uma ilustração viva do tipo de vontade santa e irresistível que impulsiona um novo e sincero convertido para adorar a Deus e se alimentar dia a dia da palavra do Senhor. 1 Pedro 2:25, Salmo 34:8, Efésios 4:22, Colossenses 3:8, Hebreus 1:21. Salmo 34:7. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Salmo 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom. Abençoado é o homem que confia nele. Esta fome que diz aqui do bebê recém-nascido é quando realmente é chamado do primeiro amor. Aquela intensidade quando somos tomados, por essa ação do Espírito Santo, da Ruach HaKodesh sobre nós. Porém, nós não podemos deixar este amor esfriar. Nós temos que, como a fogueira, para que ela não se apague, nós temos que colocar mais lenha na fogueira para queimar mais. Então, nós não podemos deixar apagar este fogo, esta chama tem que incendiar dentro de nós, pelo desejo da presença de Deus, por querer aprender mais da palavra dele. Verso 4: Chegando-vos para ele como para uma pedra viva, reprovada de fato pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa. O mundo incrédulo rejeita o verdadeiro Deus e a seu Filho desde a antiguidade. Atos 2:22-36, 3:13-15, 4, 10, 11, 10, 39 e 42, esculpindo e cultuando objetos em forma de deuses inanimados. Aos crentes, entretanto, Deus revelou seu Filho como a pedra, que vive e tem o poder de doar a vida a todos, quantos o recebem como Senhor, A todos quantos o recebem como Senhor. 1 Pedro 2, 6, 8, que nós vamos ler em seguida, Mateus 21, 42, Marcos 12, 10, 11, Lucas 20, 17, Atos 4, 11, Romanos 9, 33. A pessoa de Cristo, Filho de Deus, é a pedra viva, a palavra, o evangelho, a água viva, o pão vivo, o caminho. João 1, 1, 4, 4, 10, 14, 5:26, 6:51, 7:38, Hebreus 10:20. No canal eu já tenho um vídeo que se chama Pedras Vivas e vocês acessem esse vídeo e vocês vão entender exatamente esta questão sobre Yahushua, Jesus Cristo, ser esta pedra principal, essa pedra de esquina.
e nós também somos chamados de pedras vivas, ok? Vamos voltar então ao nosso estudo. Vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Os crentes também são pessoas geradas pela pedra viva e, portanto, possuem as características da matriz. Somos os sacerdotes da nova humanidade, do novo templo vivo do Senhor, expressão que tem a ver com o tabernáculo, a casa de Deus. Pedro usa o termo grego original hierateuma para designar o sacerdócio, não mais como uma atividade profissional, exclusiva e isolada, mas como a obra da coletividade dos adoradores de Deus, movidos por seu Espírito, em função do sacrifício remidor de Cristo. Cada pedra é uma metáfora da matéria inanimada que, ao receber o Espírito Santo, mediante a fé na pedra viva, se transforma em sacerdote da graça e em templo do Espírito de Deus. Então, antes de conhecermos a Cristo, recebermos Ele através do seu sangue em nossas vidas, nós éramos pedras mortas. E após receber essa visitação, após renunciarmos aos nossos pecados, nos arrependermos, nós realmente nos transformamos nesta pedra viva. Portanto, a responsabilidade de usar essa liberdade e poder segundo a orientação de Cristo, a pedra principal e que edifica todo o conjunto da grande construção. Vocês podem pesquisar essas passagens bíblicas. Essas referências às pedras são, uma vez mais, ecos das poderosas palavras de Cristo, Mateus 16, 18. Porquanto também a Escritura contém, eis que ponho em Sião a principal pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nela crer não será confundido. Pedro deixa claro que a pedra angular, que determina todo o projeto, bem como a orientação do desenvolvimento da construção, não é ele, nem qualquer outro líder religioso, mas sim a pessoa de Jesus Cristo, a pedra viva. Há, no entanto, dois tipos de atitudes das pessoas em relação a essa explanação de Pedro: os que creem e assumem seu sacerdócio ao lado de Cristo, e os que rejeitam a pedra viva e, consequentemente, tropeçam e caem para sempre. 1 Pedro 2, 7 e 8, que nós vamos ler agora. E assim para vós, os que credes, ele é precioso, mas para os desobedientes, a pedra que os construtores reprovaram, essa mesma foi feita a principal da esquina. Vamos ler aqui os versículos. Salmo 118, 22. A pedra que os edificadores recusaram tornou-se a principal pedra da esquina. Mateus 21, 42. Jesus disse para eles: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa se tornou a cabeça do ângulo, isto é, obra do Senhor, e é maravilhosa aos nossos olhos. Marcos 12, 10. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a cabeça do ângulo. Lucas 20, 17. E ele, observando-os, disse: então, o que é isto que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a cabeça do ângulo. É uma pedra de tropeço e rocha de ofensa também para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Isaías 8, 14 e 15. E ele vos será por santuário, porém será por uma pedra de tropeço e por uma rocha de ofensa para ambas as casas de Israel, por laço e por armadilha para os habitantes de Jerusalém. E muito dentre eles irão tropeçar e cair, e serão quebrados, serão capturados, serão tomados. Mas vós sois uma geração escolhida,
um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, aqui nós temos vários 11 versículos. Vamos ler aqui, Êxodo 19, 5, 6. Agora, portanto, se realmente obedeceres a minha voz, guardares o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar, acima de todos os povos, porque toda a terra é minha, e sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deuteronômio 4:20. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro até fora do Egito, para que lhe sejais um povo hereditário, como sois neste dia. Deuteronômio 7:6. Porque és um povo santo para o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu como povo especial para si mesmo, acima de todos os povos que há na face da terra. Deuteronômio 14:2. Porque tu és um povo santo para o Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu para que sejas um povo peculiar para ele, acima de todas as nações que estão sobre a terra. Deuteronômio 26:18. E hoje o Senhor te assegura que serás o seu povo peculiar, conforme ele te prometeu, e que tu deves cumprir todos os seus mandamentos. Isaías 9:10. O povo que caminhou na escuridão tem visto uma grande luz. Aqueles que habitam na terra da sombra da morte, sobre eles a luz tem brilhado. Isaías 43:20. O animal do campo me honrará, os chacais, as corujas, porque eu dei águas no ermo e rios no deserto, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. Isaías 43:21. Este povo tenho eu formado para mim mesmo, eles proclamarão o meu louvor. Atos 26:18. Para abrir-lhes os olhos e os converterdes das trevas à luz, do poder de Satanás a Deus, para que eles possam receber o perdão dos pecados e herança entre os santificados pela fé em mim. Tito 2,14. O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Apocalipse 5:10. E nos fizeste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. Vós que em tempo passado não éreis povo, mas sois agora o povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Israel foi considerado o povo escolhido de Deus no Tanar, que é chamado de Antigo Testamento. Isaías 8, 14, 15, 43, 10, 20, 44, 12, Efésios 1, 4. Contudo, durante séculos foram insinceros, desobedientes e incrédulos. Com a vinda e o sacrifício vicário de Cristo, o Senhor chama para si e adota como filhos povos de todas as etnias, tribos e nações, mediante a fé sincera de cada uma dessas pessoas na pessoa e na obra redentora do seu Filho. Assim, os gentios, todos os não-judeus de todo o mundo que não tinham recebido a misericórdia de terem sido alcançados por Deus, agora, em Cristo, são todos bem-vindos ao reino eterno como co-herdeiros e tabernáculos, habitação, vivos de Deus. Em Oséias, Israel foi desfavorecida por causa da sua incredulidade. Em Romanos, Paulo aplica este princípio aos gentios. Em Pedro, todos os incrédulos, judeus ou não, precisam individualmente acolher a graça da salvação em Cristo, a fim de saírem das trevas e da insignificância para a maravilhosa luz do Pai. Tem aí todas as passagens bíblicas, para vocês fazerem as suas próprias pesquisas. Vamos ver o versículo aqui, Oséias 2:23. E a semearei para mim na terra, terei misericórdia dela, que não obteve misericórdia. E eu direi àquele que não era meu povo, tu és meu povo. E eles dirão, tu és o meu Deus.
Muito amados, rogo-vos como estrangeiros e peregrinos. Novamente aqui Pedro fala, né? Que somos estrangeiros e peregrinos, que vos abstenhais das concupiscências carnais que guerreiam contra a alma, sendo o vosso comportamento honesto entre os gentios, para que, apesar de falarem mal de vós, como falam de malfeitores, possam glorificar a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós hão de contemplar. Mateus 5,16 Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. 1 Pedro 3,16 Tendo uma boa consciência, para que enquanto falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem envergonhados por falsamente acusarem o vosso bom comportamento em Cristo. Submetei-vos, pois, a todo decreto humano por amor ao Senhor, quer seja ao rei como seu superior. Romanos 13:1 Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Tito 3:1 Admoesta-os a que sejam submissos aos principados e potestades, que obedeçam os magistrados e estejam preparados para toda boa obra. Quer aos governadores ou aqueles por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Quando Pedro escreveu esta carta, o imperador de Roma era Nero, monarca pagão, injusto e sanguinário, que reinou de 50 a 68 depois de Cristo. Toda a autoridade estabelecida nas diversas sociedades humanas depende de Deus para sua existência. Romanos 13:1-2. Contudo, a obediência a qualquer autoridade jamais deve caracterizar uma violação à palavra de Deus. Atos 4:19, 5:29. Então, acima de tudo, sempre o nosso critério é a palavra de Deus. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, possais silenciar a ignorância dos homens insensatos. Como livres, não usando a liberdade como uma capa para a malícia, mas como servos de Deus. Os cristãos estão livres das amarras do pecado e das filosofias do sistema mundial para adorar a Deus de tal forma que seu testemunho de vida impressione positivamente até o pior dos incrédulos, fazendo-os pensar melhor a respeito de se renderem a Deus e a sua palavra. Mateus 5,16. Eu vou deixar aqui algo que eu vi lá no Instagram. My entire block is burnt down, but God saved my house. Why are all of my neighbors? Why are they? Aqui essa casa, a única que ficou em pé durante os incêndios em Los Angeles, é a casa deste homem aí. Ele está glorificando a Deus e dizendo que foi Deus que preservou a sua casa. Então isso é um testemunho, ele está dando glórias a Deus, ele está dando um maravilhoso testemunho do agir de Deus para aqueles que são fiéis a Ele. Honrai a todos os homens, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Servos, sujeitai-vos aos vossos senhores com todo temor, não somente aos bons e gentios, mas também aos perversos. Apesar de os autores da Aliança Renovada não atacarem diretamente a escravatura como instituição, foi a Bíblia a base das ideias democráticas, igualitárias e do homem livre. Os ensinos básicos neotestamentários podem ser também aplicados perfeitamente em nossos dias aos relacionamentos entre patrões e empregados. Pois isso é digno de reconhecimento, que um homem, por causa da consciência para com Deus, passe por aflição sofrendo injustamente, porque que glória será essa, se sois esbofeteados por vossas faltas, devendo suportar pacientemente? Mas se fazendo bem sofreis por isso e suportais pacientemente, isso é aceitável a Deus. 1 Pedro 3,14
Mas se sofrerdes por amor da justiça, felizes sois vós, e não temais o terror deles, nem fiqueis perturbados. 1 Pedro 4,14 Se sois censurados pelo nome de Cristo, felizes sois, porque o Espírito de glória de Deus repousa sobre vós. Por eles ele é blasfemado, mas por vós ele é glorificado. Porque para isto sois chamados, pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigais as suas pisadas. 1 Pedro 4,1 Ora, como Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com o mesmo pensamento, que aquele que sofreu na carne já cessou do pecado, o qual não pecou e nem malícia se achou em sua boca. As Escrituras profetizam e atestam a absoluta impecabilidade de Jesus Cristo em todas as fases de sua vida. Nós sabemos que o inimigo, né, Satanás, através dos seus servos aqui nessa terra, eles procuram de todas as formas blasfemar, manchar a conduta de Yahushua, de Jesus Cristo, através do cinema, através do teatro, através de carnaval, enfim, todas as formas possível e imaginável, eles fazem isso, né? Para manchar realmente o caráter de Jesus Cristo. Verso 23, o qual, quando injuriado, não devolvia a injúria, e quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Isaías 53:7, ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo ele não abriu a sua boca. Ele é trazido como um cordeiro para o matadouro e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores está. Assim ele não abriu a sua boca. Aquele que em seu próprio corpo levou os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes curados. Em consequência do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário e de sua ressurreição, os crentes estão posicionalmente mortos para o poder do pecado, a fim de que tenham toda a liberdade para viverem vidas novas e se apresentarem a Deus perdoados e purificados pelo sangue do Cordeiro, como instrumentos de justiça numa sociedade corrupta e corruptora. Isso é uma outra questão que o inimigo atua, principalmente nas igrejas, obviamente, né? Porque no mundo tá tudo certo, né? Tá tudo debaixo da sua autoridade. Mas nas igrejas ele precisa agir. Então ele precisa deturpar tudo aquilo que as Sagradas Escrituras têm como conceito de santidade. Então, por exemplo, nós sabemos que nós temos a cobertura do sangue de Cristo quando nós estamos em obediência, quando nós nos santificamos, quando nós renunciamos aos pecados, quando nós temos uma vida íntegra e justa, quando nós amamos ao próximo, não defraudamos as pessoas, não nos corrompemos para esse mundo. Aí nós temos a cobertura do sangue de Cristo. Mas como que Satanás está agindo? Ele está colocando na mente das pessoas a questão de que se o que você faz te deixa feliz, está tudo bem, Deus fica feliz com isso. Isso é algo terrível, porém vem para massagear o ego das pessoas, vem para justamente dar um aval daquilo que eles gostam de pecar, do que eles querem continuar pecando, só que isso não procede de Deus. A palavra de Deus é uma só, ela não tem sombra de variação. Então, as pessoas estão sendo enganadas, achar que Deus é conivente com o pecado. Ele não é conivente com o pecado. Porque éreis como ovelhas extraviadas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Pedro usa a palavra pastor ao nos levar a pensar nas ovelhas desgarradas, citadas pelo profeta Isaías.
Isaías 53, e referir-se à pessoa e à obra de Cristo. A expressão bispo, literalmente em grego episkopoi, tem uma conotação mais acadêmica, além das capacidades de administração eclesiástica, ampliando o significado do ministério pastoral. Esses termos, quando aplicados aos líderes espirituais da igreja, não indicam duas funções ou cargos diferentes. São usados para comunicar que alguns servos são mais servos que outros e devem zelar com amor fraternal pelo rebanho de Deus como supervisores, presbíteros do bem-estar da comunidade. Aí estão algumas passagens bíblicas. Isaías 53, 6. Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado. Nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? Terminamos o capítulo 2. Até o próximo vídeo, irmãos. Shalom.